Tá conectada a sua aqui. Sim, mas eu tô roteando a internet deles. Ah, então. Aqui, ó, essa aqui embaixo que eu coloquei, ó. O culto já vai começar? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início, né? Em nome de Jesus. É tão bom. Entrando assim, a gente vai sentindo já a unção do Senhor, né? Que está sobre nós. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias 8. Vamos ler do 1 até o 10. Eu vou ler pela minha Bíblia, às vezes dá uma diferença, tá? Zacarias 8, do 1 ao 10. Zacarias 8, do 1 ao 10. Novamente a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelei por Sião com grande zelo, e tive ciúmes dela com grande fúria. Assim diz o Senhor: retornarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada homem com seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas que brincarão nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo, nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste, e eu os trarei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as vossas mãos, vós que ouvistes neste dia esta palavra da boca dos profetas, que estivesse no dia em que o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos foi estabelecido, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não havia salário para o homem, nem salário para os animais, nem havia paz para que aquele que saía ou entrava por causa da aflição, porque eu incitei todos os homens, cada qual contra o seu próximo. O 11. Mas agora não serei para com o resíduo deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a semente será próspera, a videira dará o seu fruto, e o solo dará o seu acréscimo, e os céus darão o seu orvalho, e farei o remanescente deste povo possuir todas estas coisas. Amém? E nós somos esse remanescente, né? Então, que o Senhor faça com que a nossa terra frutifique, né? Que toda a semente que a gente colocar, o Senhor abençoe as obras das nossas mãos, né? E faça prosperar a obra do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor esse momento de adoração, de louvor. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, da forma que às vezes nós conhecemos, e o Senhor, o teu Espírito Santo, vai nos conduzindo a cada dia
dia aquilo que tu queres, Pai. Como tu queres e a forma que tu queres, Pai. Que nosso coração esteja em ti, que os nossos lábios sejam para te adorar, para te exaltar, que a gente venha vigiar durante toda essa semana, estarmos em adoração, em louvor, onde estivermos, Pai, no nosso trabalho, na rua, em casa, Pai, que tudo que a gente for fazer, a gente coloque edificação, Pai, louvores, para estarmos ali adorando ao Senhor, enquanto estamos trabalhando, e deixarmos, Pai, a unção do Senhor entrar na nossa casa, entrar onde estivermos, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a termos cuidado, Senhor, com todas as coisas, Pai. Que os nossos olhos sejam bons, que as obras das nossas mãos sejam aceitas por Ti, Pai. Que o Senhor venha prosperar as nossas vidas e tudo que a gente toca, diz a Tua palavra, que é abençoado. Mas depende da forma que nós tocamos, depende da forma, Pai, que nós plantamos, Pai. Que possamos plantar sementes boas, sementes que venham dar fruto para Ti, Senhor. Que as nossas vidas sejam, Senhor Jesus, uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Que eles possam olhar e falar: quero conhecer esse Jesus. Que possamos dar testemunho do Senhor onde estivermos, Pai. E a cada dia o Senhor nos ensinar. E pedimos a Ti que nesse momento o Senhor aceite as nossas vidas em adoração diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso Deus é Deus impossível, né? Nós vamos estar cantando esse cântico que fala que não desistiu de nós, né? Deus do impossível que não desistiu de mim. Então, em nenhum momento Ele desistiu de cada um de nós, né? Quando todos
Deus impossível, né? Que nos ajuda a prevalecer, né? Nos dá vitória a cada dia. Ele é Deus de promessa, né? E os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Glória a Deus.
nós vimos isso, nós consagramos, né? Tudo que nós somos, e que Ele nos dá é do Senhor Jesus. nossos dízimos, nossas ofertas e agradecendo ao nome dele sempre, né?
Senhor, envia-nos para nos salvar, amém? Assim, só para resumir, foi uma úlcera que ele teve, que foi descoberta no dia, até então ele não sabia nem que ele tinha, mas Deus tomou a providência, ele foi muito passando muito mal, lá já foi atendido, Deus já abriu uma vaga para ele com urgência passando na casa. No mesmo dia, para a honra e glória do Senhor, ele pegou uma equipe boa, já colocou ele para fazer a cirurgia na madrugada, na quinta-feira, e ele passou muito mal, ele chegou até ir para a UTI, né, porque a casa dele já estava grave, estava vazando, e, assim, Deus entrou com a providência na hora certa, porque senão aquilo que já estava vazando poderia ter... E já também estão generalizadas, então eu só agradeço de nós, que oraram, e hoje eu peço pela recuperação dele, ele está internado, ele está
Amém, glória a Deus, né, amor? Deus dá livramento, né? Graças a Deus, né, amados? Podemos assentar, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor, né? A paz do Senhor em cada coração. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você, assentado aí mesmo, nós vamos orar a Deus, para que Deus nos conceda a palavra nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, poderoso Deus. Pai amado, para ouvir mais uma vez a voz do Senhor, meu Deus. A voz do Senhor que ressoa. A Tua palavra é a maior profecia que tem, Senhor. Então, ó Deus, nós estamos aqui. Que o nosso coração esteja aberto para a gente ouvir a Tua palavra, meditar nela, para aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada vida que aqui o Senhor permitiu estar, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa, protege e guarda, Senhor. Te agradecemos, Pai, o testemunho da irmã Sandra, o livramento que o Senhor Deus concedeu ao seu irmão. Em nome de Jesus, Pai, que ele tenha uma recuperação também abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos meditar em Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, irmãos, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Louvado seja Deus. Isaías 43, verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha só. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amados, hoje bem de manhã, lá em casa, Deus e eu e Deus, abri a Bíblia e veio esse versículo. Falei, Senhor, logo mais à noite. Ainda antes que houvesse dia, olha o Senhor falando, eu sou. Tá vendo? Então, ó, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, que a gente deixe essa palavra ir lá no nosso espírito, né? No âmago da nossa alma. Agindo Deus, operando Ele, quem impedirá? Né? Veja bem, ó, vamos para o Salmo 90, verso 2, Antônio. Coloca para que os irmãos possam ler. Salmo 90, versículo 2. Ó, ainda antes que houvesse dia. Antes que houvesse dia. O Senhor está falando assim, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Tá vendo? Então, antes que tudo fosse formado, Deus já era Deus. Né? Ó, antes que os montes nascessem antes, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és. Dá para pensar nessa palavra, amados. Não vai ter problema, não existe problema para Deus. Não tem problema para Deus, tem para nós. Para Deus não tem. Põe isso no teu espírito. Às vezes você fica, o Senhor tem nos ensinado tanto, né, a não encasquetar, né, com as coisas. A não encasquetar. Você ficar preocupado, porque a tendência do inimigo de nossas almas, a tendência dele é deixar você ficar preocupado, né? A tendência dele é deixar você ficar preocupada, tensa,
né? Pensando no problema. Esta é a intenção do inimigo. Por quê? Quando você pensa no problema, você esquece de que Jesus é a solução. E observe que quando você pensa no problema, ele aumenta. Reparou isso? Reparou isso, Margarida? Quando você pensa no problema, parece que ele fica gigantão. Quando você foca no problema, suas forças diminuem. E não é assim que a gente vai vencer. Deus tem falado para nós. Problema sempre tem, sempre vai ter. Enquanto nós estivermos vivos. Viu? Este mundo aqui, a gente tem que ter ousadia para viver, né? Cada dia é uma coisa. Cada dia é um enfrentamento, né? Mas nós temos que, em Deus, firmar o nosso pensamento. Veja só, João 8,58, Antônio. João 8,58. Então, antes que houvesse dia, o Senhor já era. Ele já existia, Margarete. Nada é impossível para o nosso Deus. Olha aqui, ó. Olha o que Jesus falou. A turma fica brigando. Jesus é Deus, tem um Deus só. Não, tem três. Gente, creia na palavra e ponto, acabou. Você não ficar debatendo a palavra, pegar um giz, né? Como professora, né, Fernanda? Pega um giz, pega um quadro negro, 2 com 2 são 4. Com Deus não é assim. Ó, disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Entendeu? Então, esse negócio de ficar, amados, sabe? Olha o que Deus fala, preste atenção. Quantos perdem tempo de ficar? Não, tem 3 deuses, não, tem um só, não é? E fica numa discussão tenebrosa, divide igreja, divide. Gente, creia na palavra. Ó, tem coisas que são mistérios. Não é para nossa mente humana. Presta atenção, olha para mim, palavra. Quando a gente chegar lá, nós vamos saber. Amém? Enquanto nós estivermos aqui, muitas coisas não são para a gente entender aqui. Não são para nós entendermos aqui. São mistérios. Entendeu? Ó, se você pega a palavra do Senhor e crê nela, olha a mensagem tremenda de ontem. O que Deus visa? Ele visa a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, a palavra de Deus em qualquer lugar, ela é a mesma. Presta atenção numa coisa. Se você sair daqui, só para você entender, e lá para os Estados Unidos, lá fala inglês. Vão ler a Bíblia em inglês. Se pegar esse mesmo texto, é a mesma palavra, só mudou o idioma. Diz, eu não vou para a França, Fernanda. Pega uma Bíblia francesa. Eu não entendo patavina de francês. A Fernanda lê. Mas vai ser a mesma palavra em português. Está entendendo? Se vier alguém aqui de fora, vamos ouvir o irmão fulano, que veio lá não sei das quantas, do país não sei das quantas. Gente, para de humanismo. Olha o Espírito Santo falando, para de humanismo. A palavra é a mesma. Vai depender da fé de cada um que estiver ouvindo. Porque se não entra aqui, sai aqui, pode ser francês, pode ser inglês, pode ser chinês. Não vai adiantar nada. Porque não está misturada com a fé. O que diz, acho que o profeta Isaías, né? Ouviu de mau grado. Nós não podemos ouvir a palavra de mau grado. Tem que ouvir a palavra para colocá-la em prática.
Se você ouvir a palavra e colocá-la em prática amanhã, ou quem sabe, quando você sair dali, ó, da porta para lá, quem é que sabe o que vai acontecer com a gente? Quem sabe? Quem é que sabe como é que vai ser a nossa noite? Quem sabe? Então, ouça a palavra. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era. Ele já existia. E ponto final. Entendeu? Agora, veja bem. Antônio, Isaías 43, versículo 18 e 19. Nós vamos entender, o Senhor vai encaixar aqui a palavra. Isaías 43, 18 e 19. Eu quero que a igreja leia o 18. Todo mundo junto. Espera um pouco agora. Não vos lembreis das coisas passadas. O que o profeta Isaías aqui, pelo Espírito Santo, está falando? O que Deus já te fez de bom, de bem, lá atrás. Que a gente só fica contando, né? As mesmas bênçãos. E o Senhor fala hoje que Ele tem coisas novas para fazer. Ele tem bênçãos novas para fazer. O nosso Deus não é cisterna. Ele é manancial. A cisterna rota, né? As águas ficam paradas ali. Manancial não. Sempre a nascente, né? Sempre aquela água limpinha, nascente. Nascente. O Senhor Jesus é isso, é manancial. Então, de repente você só para e fica lembrando lá atrás do que Deus te fez. E aí você empaca na fé. Está entendendo? Quem está entendendo Deus falar? Ele tem coisas novas para fazer. Ele tem coisas novas. Só que você tem que crer. Ó, olha o versículo 19. Pode colocar. A igreja leia. Eis. Se alguém estiver passando por um deserto, o Senhor está falando que Ele vai pôr um caminho no deserto. Está tudo ermo, Ele vai pôr um rio. Mas tem que crer. Essa semana que passou, na rádio, Deus falou muito. Cuidado com o espírito da murmuração. Quem ouviu às 5 horas da manhã vai testificar comigo. O Senhor falava também o espírito da autocomiseração. O que esse demônio faz com o crente? Com a pessoa? O da autocomiseração. Você sabe isso? O que esse demônio faz? Da autocomiseração. Como ele faz a pessoa se sentir? Coitadinho de mim. Eu sofro. Eu padeço. É demônio. Ó, presta atenção. Se eu e você não perceber isso, esse demônio escraviza a tua mente. Esse demônio amarra você. Ele empaca você. Ele não deixa você crescer. Por quê? Você concebeu ele lá no seu interior. Coitadinho de mim. Lembra onde que o Senhor falou? Aqui ninguém é coitado. Eu não sou coitada, você não é coitada, a minha irmã não é coitada. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo. A nossa vida está nas mãos dele. O que Deus quer é que eu e você, que a gente tome atitude. Atitude de quê? De pessoas de fé. O que é a fé? Tá vendo? A igreja sabe. Põe em prática, então. Eu sei. Eu tenho que pôr em prática. O que a fé é? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nesses dias que passaram, dessa semana aqui, né? O Senhor alertava muito nós. E ontem também ele falou bastante aqui, né? Cuidado com as palavras da boca. O que é que nós estamos falando? Muitas vezes o próprio crente se amaldiçoa. O próprio crente
Ó, presta atenção. Diz para Deus, eu sou um ateu. Como assim? Porque não acredita em nada do que Deus pode fazer? E por que essa atitude? Porque olha com os olhos carnais. Porque não tira os olhos da situação. A mente, os olhos, tudo está focado ali na situação. Misericórdia, irmãos. Misericórdia a gente focar na situação. Não foque na situação. Não foque na situação. Foque nas promessas que Deus tem te dado. Quem tem certeza que Deus já te deu uma promessa aí? Levanta a mão. Vai se cumprir. Ó, outra pergunta. Você tem certeza que foi Deus que te falou? Se você fala, eu tenho, então você pode aguardar. Porque Deus, Ele não fala para não cumprir. Ele fala para cumprir. Só que a gente tem que ir lá para o Salmo. Salmo 40. O que diz o Salmo 40? O que mais? Vamos? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que Deus falou ontem para nós? O nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que Deus falou também? O crente. Quem é crente aí? Levanta a mão. Quem é crente? Nós somos. O crente que não ora, irmãos. Eu sou, você é. O crente que não ora, que não medita na palavra. O que Deus falou ontem? É um saco vazio. E ainda é o termo, né? O ditado aí fora, né, Liz? Saco vazio não para de pé. Foi ontem a mensagem. O Senhor está me fazendo relembrar. Então, esse crente, ele oscila. Ele vai e vem. E Tiago falou que se for, vai e vem, que nem as ondas do mar, que vai para cá e para lá e não chega em lugar nenhum, não tem vitória. E sendo que aqui, amados, ó, cheinho de promessa. Vocês acham que Jesus ia descer lá? Vinha aqui para esse mundo tenebroso. Olha o que fizeram com ele. Olha o que fizeram com Jesus. Vocês acham que Jesus ele era bem quisto em todo lugar que ele ia? Hã? Não era. Queriam matar Jesus até antes da hora. Queriam matar Jesus antes da hora dele. Quantas vezes ele teve que passar por meio, assim, por baixo, assim, né? Que nem a Bíblia diz, né? E sair quietinho, porque não era a hora dele morrer ainda. Tá entendendo, amados? Então, a gente... Oh, calabassuria. Deus diz assim, você quer ter vitória nessa semana? Quer ter vitória nessa semana? Quem quer? Eu quero. Cuidado com as palavras da boca. Praticamente nós abrimos a semana. O que você falou dessa semana? O povo, presta atenção. Se o Senhor deixasse a chuva por mais 3, 4 dias, ele já ia começar a escutar coisas. Se o vento viesse mais um pouquinho, o Senhor ia ouvir o vento. Aí tá aquele calor, todo mundo fala, não é assim? Ai, eu não suporto o calor. Ai, eu não suporto o calor. Aí Deus manda a chuva. Aí ele manda o vento. Observa. Se manda poeira, aí tem poeira. É ou não é? É amor sem limite. Se Deus fosse homem, ainda bem que ele não é. Ainda bem que Deus é misericordioso e a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a misericórdia do Senhor, amados, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque, querendo ou não, reflete para ver como nós somos murmuradores. Somos ou não somos? Reclamamos. Se Deus apertar um pouquinho o nosso calo, a gente já reclama. Se alguma coisa não for do nosso jeito, a gente já murmura. E não é assim que nós vamos vencer, irmãos, não é. Não é.
Eu quero vencer. E você? Eu quero vencer. Deus está falando aqui, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E não adianta a boca ficar fechada, mas aqui, ó, e aqui está falando. Por quê? Porque o nosso Deus perscruta o nosso interior. O que é perscrutar? É o Senhor ter como é medir minuciosamente. Eu posso estar te olhando, eu não sei o que está lá dentro de você. Uma comparação, eu sempre uso esses termos. O uso pode estar me olhando, eu não sei o que ele está pensando de mim. O que está lá dentro das entranhas dele. Mas Deus sabe, assim e vice-versa. Quem está entendendo? Deus é Deus. Ele examina o profundo de cada um. E a quem Deus vai dar a vitória? Ao contrito de espírito. O que é contrito? A igreja é ensinada. O que é o contrito? Arrependido. E o que é arrependimento? Uma pessoa arrependida. Qual tem que ser a atitude dela? Depois. Qual tem que ser? Mudança de vida. Se não houver mudança de vida, não houve arrependimento. Voltou a estaca zero. Deus não quer que a gente volte. Presta atenção aqui, ó. Até as coisas boas que Deus já nos fez. Você não pode só ficar. Entenda. Não é que nós vamos esquecer o que Deus fez. Não é isso. É que Ele tem coisas novas para fazer. O que você está esperando de Deus? Então responde. Não é? Então você tem que crer que Ele vai fazer. Ele diz aqui, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir? Quem vai impedir? Então, amados, presta atenção. Aqui o que o Senhor diz. Ó, eu vou ler o 17 só para vocês entenderem. Se quiser por aí, Antônio, é Isaías 43, 17, ó. 16, só para que os irmãos entendam, ó. O 16 e 17, Antônio. Isaías 43, 16 e 17, ó. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que estava sendo falado aqui? 16. O que é? Assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que foi? Qual foi o ato que aconteceu aqui? Mar Vermelho abriu. O Mar Vermelho abriu. Quando Moisés viu o Mar Vermelho na frente, ele estava conduzindo o povo. Gente, não é fácil conduzir o povo. Porque o povo é murmurão. É ou não é? O povo é murmurão. Não é fácil conduzir o povo. Moisés estava ali conduzindo. Passando todo mundo, tirando do Egito. Do lugar de escravidão. Chega lá, pum! Mar Vermelho. Olha para trás, Faraó. Com espada e tudo para arrancar a cabeça de todo mundo. Os cavalos e cavaleiros. Ele ficou desesperado. Ele clamou a Deus. O Senhor falou para ele: por que tu clamas a mim, Moisés? O que tu tens na tua mão? Ele falou: uma vara, Senhor. Aí o Senhor falou: toca no mar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O que é que você tem na mão? O mar só vai abrir quando você tiver atitude. Ele começou a clamar, o Senhor falou: por que tu clamas a mim?
Faça a tua parte. Aí Moisés fez. Quando ele fez isso, o mar abriu. Por que Deus não quer que a gente fique murmurando, reclamando? Porque daí você vai empacar. Você vai empacar. A tua vida vai empacar. Em todos os sentidos vai empacar. O Senhor quer que tenha atitude. Moisés estava clamando a Deus, né, Uds? O Senhor falou, por que tu clamas a mim? Porque o mar está na frente. O faraó vem vindo com tudo para nos matar. O que tu tens na mão? Tenha atitude. Deus não está falando para a gente parar de clamar a Ele, mas muitas vezes você quer que Deus faça o que é para você fazer. O que é para eu fazer. Se ontem Deus nos ensinou tanto, fecha a boca.